Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou doutorando do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras e eu vou falar agora para vocês um pouquinho do que eu tenho desenvolvido durante esse período de confinamento. Ah, o título é Vetores de Propagação e o uso de modelos preditivos para discutir a importância do isolamento social e, a grosso modo, os vetores de propagação são os indivíduos menos suscetíveis aos sintomas, mas que ainda assim vetores de um agente etiológico e seguem propagando a infecção. No caso do coronavírus, os estudos apontam que os vetores de propagação são os jovens e os jovens adultos. Então, por que, a grosso modo, eu dei essa definição? Por que abordar os vetores de propagação? Porque é essa faixa etária da população que principalmente devemos conscientizar acerca do isolamento social, por serem oligossintomáticos ou assintomáticos e também por não apresentarem nenhuma das comorbidades que já levam à morte. Esses indivíduos podem ser, entre aspas, perigosos para a infecção das demais pessoas na população, os mais velhos e também as crianças de colo, as crianças muito novas, pessoas mais vulneráveis. Então, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar, por meio de modelos preditivos, a importância do isolamento social para a redução na taxa de letalidade e dos casos por coronavírus no município de Lavras, Minas Gerais. Num primeiro momento, os dados foram obtidos a partir de duas plataformas. O painel do coronavírus, que é disponibilizado pela Prefeitura de Lavras e pela UFLA, e o Índice de Isolamento Social do Brasil, para todos os estados brasileiros. Na verdade, eu peguei o índice de Minas Gerais. Então, onde eu estou passando o mouse nesses dois prints, é referente à matriz de dados utilizada para os modelos. Então, foram 143 dias de observação, 143 linhas e 3 variáveis principais. Dessas 3 variáveis são o número de casos, a letalidade, a taxa de letalidade e o índice de isolamento social. Reiterando que a taxa de letalidade foi calculada a partir do número acumulado de óbitos dividido pelo número acumulado de casos confirmados. Esse valor foi multiplicado por 100. Então, para entender o modelo preditivo, nós estabelecemos as relações lineares entre os modelos que a gente quer fazer a predição. Então, no primeiro momento, relações lineares, através de um GLM, um modelo linear generalizado. E por que um GLM e não uma regressão LM simples? Porque a gente viu no teste Shapiro que foi quebrada a premissa da distribuição normal, da distribuição de Gauss. Então, o LM não seria adequado para esse tipo, para os nossos dados. Então, nós fizemos 2 modelos e como eles se estruturaram. O primeiro modelo foi a letalidade como variável resposta em função do isolamento social, variável preditora. Também podemos ver no segundo modelo que a variável resposta muda, que é o número de casos, mas a variável preditora continua o isolamento social, ou seja, o isolamento social é a variável preditora nos 2 modelos. O que muda seria a nossa variável resposta, obviamente. Então, para o modelo 1, ele foi ajustado para a família quasi com o Leak Identity, o mesmo usado para a distribuição gaussiana. Essa família quasi foi devido à sobredispersão dos dados e a opção de variância constante. No modelo número 2, nós utilizamos a família quasi-poação devido aos dados de contagem da variável resposta e o link log. A família também foi quasi-poação devido à overdispersion. Então, como que ficou essa relação linear em primeiro lugar, em primeiro momento? Então, para o modelo número 1, a letalidade em função do isolamento social,
nós vimos que foi um modelo pelo valor de P significativo, e a nossa variável preditora também ela é extremamente significativa para o modelo. O interessante é que, se a gente for olhar o valor da reta, a gente pode ver que existe uma relação antagônica, ou seja, um efeito negativo, inverso, melhor falando, que pode ser constatado nesse gráficozinho aqui do lado. Ou seja, à medida em que o índice de isolamento social aumenta, há uma redução na taxa de letalidade do coronavírus. Devido ao fato que esses dados não são dados paramétricos, foi realizada uma análise de variância com teste F, exato de Fischer, para verificar se a variável preditora obedecia, se ela era significativa perante a ANOVA. Para testar também, se tiverem dúvidas quanto ao ajuste do modelo, se dividirmos os desvios residuais pelos graus de liberdade, temos algo próximo ao parâmetro de dispersão relacionado à família quase. O modelo número 2, a relação linear do modelo número 2, que seria o número de casos em função do isolamento social, também mostra um modelo nulo significativo e a variável isolamento social extremamente significativa para o modelo, observando que a reta ela se comporta idêntico ao modelo 1, ou seja, uma relação antagônica, uma relação inversa. Se a gente for observar no quadro, à medida que aumenta o índice de isolamento social, existe uma redução no número de casos por Covid, uma redução no número de casos esperados. Então, vamos acessar os modelos preditivos propriamente ditos. Lembrando que, para realizar esses modelos preditivos, optamos por um algoritmo matemático chamado Random Forest, ou a árvore de regressões. É um algoritmo de aprendizado de máquina amplamente utilizado em diversos setores da estatística preditiva, e ele opera por meio de regressões lineares, é um algoritmo estatístico. No caso, os dois modelos compostos, eles foram parametrizados com um número total de 500 árvores e os nós dos ramos terminais em número igual a 5, o tamanho desses nós. Outra coisa, os modelos obedeceram à mesma estrutura dos modelos realizados para verificar as relações lineares. E lembrando que as predições foram embasadas em 3 panoramas, um desfavorável, referente ao menor índice de isolamento social obtido para o estado de Minas Gerais desde a contagem de dados, um segundo panorama, o panorama atual, que é a média de isolamento que vemos apresentando até atualmente, e o terceiro panorama, um panorama favorável, que seria referente ao índice máximo de isolamento social que chegamos no estado de Minas Gerais. Então podemos ver no resultado desse modelo que o modelo 1, à medida que no panorama mais favorável a taxa de letalidade seria 11%, no panorama atual ela tende a cair para 5% e no panorama mais favorável ela tende a cair para 1%. Isso também a gente pode verificar no modelo número 2, número de casos em função do isolamento social, cujo no panorama desfavorável seria um total de mais 157 casos, no panorama atual mais 77 casos e no panorama mais favorável cerca de 4 casos. Então, qual é a nossa conclusão? Que no painel de previsões do coronavírus até o fim de 2020, se mantivermos essa taxa esse índice de isolamento social atual que nós estamos mantendo, existirá uma redução na taxa de letalidade para cerca de 5% até o final do ano,
e um total de mais 76 casos. Esperamos 76 casos, totalizando até o final do ano, então, 326 casos. Portanto, o isolamento social, ele se mostra não apenas importante, mas necessário. O isolamento social, ele é essencial para a redução na taxa de letalidade no número de casos por coronavírus na cidade de Lavras, Minas Gerais. Eu gostaria de agradecer ao programa, em primeiro lugar, a atenção de vocês, segundo, ao programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras, por todos os anos ministrar essa disciplina, trazendo assuntos atualíssimos, temas atualíssimos. Agradecer à Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, a CAPES, por financiar integralmente essa pesquisa, e também gostaria de agradecer ao LADISMO, ao Laboratório de Diversidade Sistemática de Mamíferos, por todo o apoio técnico e científico. Muito boa noite.